Bom dia, eu sou Nicolau Saldanha, professor do Departamento de Matemática da PUC. Tá? Hoje nós vamos ver exemplos de funções que se vê em cursos de análise, mas que se em geral não vê nos cursos de cálculo. Nos cursos de cálculo, os exemplos de funções são coisas ou dadas por uma fórmula, é uma função muito bem comportada, ou talvez quebrando em casos, assim, até zero segue uma fórmula, para x maior que zero tem uma outra fórmula, e você tem algum degrau, um bico, alguma coisa desse tipo. Os exemplos que a gente vai ver são mais ricos, mais interessantes que isso. São dois. O primeiro é a famosa escada de Cantor. Escada de Cantor é uma função f definida no intervalo 0,1, indo para o intervalo 0,1. E ela pode ser definida de vários jeitos. O jeito que a gente vai definir ela aqui vai ser que a gente vai definir uma sequência de funções auxiliares, tá? Então a gente vai definir não só a f, mas funções f índice n, n sendo um natural, começando no zero. E aí a gente vai ver exatamente como é a f, tá? Então a f0 é muito simples, ela é a identidade. Vamos desenhar o gráfico. Aqui está o quadrado unitário, tá? Qualquer função desse tipo, o gráfico está contido nesse quadrado aqui. Então, a função f0, nós sabemos exatamente como é o gráfico. É assim. Tá? Agora, como é que a gente define as outras funções, f1, f2, f3? Tem uma regra para você definir fn mais 1, supondo que você conhece a fn. A regra é a seguinte: se você tiver no intervalo 0, 1/3, a fn mais 1 de x é 1/3 da fn de 3x. Vou escrever toda a fórmula e depois explicar como isso funciona no gráfico. Para x no intervalo central, terço central, a função é constante igual a meio. E no terceiro terço, ela é definida desse jeito. A gente faz 1 meio de fn de 3x menos 2. Talvez a primeira coisa que a gente deva checar é se isso está sequer fazendo sentido. Se o x estiver no intervalo 0, 1/3, 3x está no intervalo 0, 1. Bom, né? Se caísse fora do intervalo 0, 1, ia ter um problema, né? Não ia estar definido. Se x está no intervalo 2/3, 1, 3x menos 2, novamente está no intervalo 0, 1. Bom, né? Deu certo. Então, mas o que essas fórmulas aqui querem dizer e como que a gente pode entender
Vamos desenhar o F1 primeiro. Então, o que essa regra aqui está dizendo é que você deve pegar o gráfico, que está olhando para a gente aqui, o F0, né? E fazer uma espécie de uma redução, né? uma cópia reduzida deste gráfico nesse quadrado grande para um gráfico aqui nesse retângulo menor. E essa fórmula diz uma coisa parecida, que você deve pegar esse quadrado grande e encolher para ele caber nesse retângulo menor. Então F1 é assim. Não é difícil, é uma poligonal, tá? Uma poligonal ligando esses três pontos. Aqui o ponto 0, 0. Aqui esse é o ponto 1/3, 1/2. Talvez em verde. Aqui o ponto 2/3, meio. E aqui o ponto 1, 1. Esse é o ponto 0, 0. Tá? Bom, mas a graça disso daqui é que a gente pode usar não só para n igual a 0, a gente pode usar para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, para todos os valores de n, e assim ir definindo as outras f's, né? Então, como vai ser a f2, eu devo pegar esse zigue-zague aqui, que define a f1, e fazer ele pequenininho aqui assim, depois de novo fazer ele pequenininho aqui. Nesse trecho central, o F1 e o F2 coincidem, porque ambos são constantes igual a meio. Nesse ponto aqui, a gente pode ficar um pouco inseguro se a gente está desenhando certo ou errado. Eu desenho ele um pouquinho acima da diagonal, então vamos fazer a conta com cuidado. Aqui a gente pegou essa coisa e encolheu aqui, então qual é a coordenada x desse ponto? É 2 nonos, certo? E qual é a coordenada y aqui? É 1/4, que é 2/8. Então 2 nonos é um pouco menor que 2/8. Então está desenhado corretamente acima da diagonal. Tá? E aqui corretamente abaixo da diagonal. Vamos ver agora esse mesmo desenho feito no computador, que é mais preciso. Então vamos lá, o gráfico do F0, só a diagonal. O gráfico do F1, F2, F3. Tá bom. É interessante, são poligonais cada vez mais complicadas, com cada vez mais pontos, mas o que a gente queria não era propriamente isso. A gente não começou dizendo que a gente queria uma família de poligonais. A gente queria uma função f. Tá? Então, para entender isso, é bom a gente provar algumas propriedades auxiliares aqui dessa sequência de funções poligonais.
Então, a gente gostaria, por exemplo, que as Fs fossem ficando próximas umas das outras para garantir que tem um limite. E, de preferência, se a gente puder quantificar isso, dar uma fórmula precisa, fica mais sólido por vários motivos. E a gente pode. Vamos talvez começar fazendo os casos base aqui, onde que a gente tem a maior distância entre F0 e F1. Lembrando, F0 é essa diagonal e F1 é esse primeiro zigue-zague. Onde eu tenho a maior distância, medida assim, né? Que é um valor de x, que você vai calcular F1 de x, F0 de x, e comparar F1 de x e F0 de x. Então, a distância é sempre medida na vertical. Onde eu tenho a maior distância é aqui, que é 1/6, né? Que na diagonal estou marcando 1/3, na F1 estou marcando meio. Ou aqui, que a gente obtém de novo 1/6, porque o zigue-zague marca meio e a diagonal marca 2/3, nos dois casos a distância é 1/6. Onde eu tenho maior distância entre F1 e F2. Bom, aqui é exatamente igual, né? E aqui eu tenho uma cópia em escala do desenho original. Então, a maior distância entre F1 e F2 tá tipo aqui, assim. Que é quanto? Bom, se aqui a distância, aqui o desenho está um pouco mal feito, mas aqui a distância é 1/6, aqui, isso aqui era para ser metade disso. Porque nessa direção aqui a gente encolheu por um fator para ser metade da altura que era no gráfico anterior. Então, a moral é que a gente prova por indução a seguinte afirmação, que para qualquer x, tem o que eu posso botar aqui? Bom, a gente viu que para n igual a 0, eu estou medindo a distância entre F0 e F1, dá 1/6. Para n igual a 1, divide por 2. Então, em geral, dá essa distância aqui. Tem que estar muito rápido, um APG. Né? Com isso, a gente garante, como um corolário, que existe o limite, quando n tende a infinito, do Fn de x. As distâncias estão caindo como uma PG. Né? Pode dizer que essa sequência, fixando x e variando n, é uma sequência de Cauchy. Se você preferir, você pode pensar que é uma série, onde você começa com F0 e vai somando um ajuste para o F1, um outro ajuste para o F2, e essa série é absolutamente convergente, porque ela está cotada por uma PG aqui, que a gente sabe que também é absolutamente convergente. Tá? Então, como existe esse limite, a gente está no nosso direito de chamar esse limite de f de x. E a gente obtém a função f. Tá? Mas agora, a gente quer também dizer que essa função é contínua.
ou seja, que para valores de x próximos, de x0 e x1 toma uma distância delta, então f de x0 e f de x1 toma uma distância menor que epsilon. Tá? Vamos ver aqui o que a gente pode dizer nesse sentido. Bom, eu dei uma rearrumada aqui no quadro para ter espaço para as conclusões. Aqui está o que a gente já tinha visto. Tá? As definições do F0, que é a identidade, do Fn mais 1 a partir do Fn, que está exemplificado aqui com F1 e F2, obtidos a partir do F0, e que a gente viu alguns desenhos de computador mais precisos, e um desenho aqui feito à mão, que não é tão preciso quanto o desenho por computador, mas que ajuda a entender. Primeira afirmação: se você mede a distância entre o Fn de x e o Fn mais 1 do mesmo x, você consegue controlar essa distância por essa fórmula daqui, uma PG, de razão meio. Então a gente tira alguns corolários daqui. O primeiro é que para qualquer x existe o limite, como a gente define a f, mas a gente pode até tirar uma conclusão mais precisa, que é que a distância da f de x ao Fn de x menor ou igual do que o quê? A gente está somando essa PG, né? É só ajustar a constante. O dobro, né? O máximo dobro da distância do Fn ao Fn mais 1. Então, não só converge, converge rápido. Agora, a gente não quer só isso, tá? Porque a gente quer que a função f seja contínua. Então, a gente precisa comparar o que acontece não só fixando um valor de x e variando n, mas com dois valores de x diferentes. Talvez próximos, mas diferentes. Tá? Então, a gente precisa de uma estimativa que sobreviva a essa passagem daqui. Então, se, por exemplo, eu observar a seguinte observação correta, que f0 de x1 menos f0 de x0 módulo é menor ou igual que x1 menos x0, a afirmação é correta? Ela é correta. Agora, ela é útil? Bom, não para o que a gente está querendo fazer nesse momento. Porque no que eu passar para o F1, o que acontece, né? Essa constante, bom, aqui tem uma constante 1, né? Essa constante, ela está medida a inclinação, e quando você passa do F0 para F1, a inclinação passa de 1 para 3 meias. Tá? Estimativas corretas, mas que não resolveram o nosso problema. Não resolveram o nosso problema porque essa constante aqui está variando e, na verdade, está indo para infinito. Rápido, como uma PG. Então, não é isso que a gente quer. O que a gente pode fazer, então? Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer? E a resposta é sim.
você precisa de uma estimativa de um tipo diferente, uma estimativa que parece muito mais fraca quando você olha só para o F0, mas que sobrevive melhor a essa passagem daqui. O que pode ser? A resposta é a seguinte: a gente pensa, o que acontece se eu botar um alfa aqui assim? Isso dá certo para qualquer alfa entre 0 e 1. Não, caso anterior era alfa igual a 1. Tá? Alfa igual a 0 é muito degenerado, não é útil. Mas se a gente olhar alfa igual a meio, por exemplo, isso aqui está certo? Tá correto. Porque se você pega a distância x1 menos x0, isso é um número entre 0 e 1, né? Porque eu elevar a meio, ele aumenta. Então dá com folga. Não? E o que acontece com essa estimativa quando eu passo do F0 para o F1? Tá? Aqui o F então, vamos olhar só para o que acontece nessa caixinha aqui e a gente vai deixar como um exercício, verificar que isso vale sempre. O que acontece nessa caixinha aqui é o seguinte, que essa distância aqui foi dividida por 3, mas tem um alfa. Então, dividiu por 3 elevado a alfa. Então, para eu recuperar a distância do caso anterior, eu tenho que botar um 3 elevado a alfa ali. E aqui, ela dividiu por 2. Bom, tá bom. Então, se eu pegar alfa igual a meio, eu, em vez de ter uma constante maior, eu agora tenho uma constante menor. Eu tenho raiz de 3 sobre 2, que é menor do que 1, né? Então isso é bom, né? Tu está obtendo alguma coisa. Mas a gente pode mirar não num alfa tomado assim, mais ou menos, pegando alguma coisa e ficando feliz de que deu certo. Pegar qual é o melhor alfa para a coisa dar certo. Melhor alfa para isso aqui dar certo é quando isso é a mesma constante 1 que tinha ali em cima. Então, ou seja, se você pegar alfa igual a log 2 sobre log 3, de tal forma que 3 elevado a alfa seja 2. Acertei? Sim. Sim. Tá? Log 2 sobre log 3 é um pouco maior do que meio. Porque 3 a meio menor do que 2, ou se você preferir, 3 menor que 2 ao quadrado. Mas é menor do que 2/3. Porque 3 ao quadrado é maior do que 2 ao cubo. Tá? Então a gente pega esse número. E agora essa estimativa aqui, deu 1 isso aqui, na verdade. Né? Então
a afirmação que a gente quer fazer é a seguinte, que para quaisquer x0 e x1 no intervalo 0, 1, e para qualquer n em n, vale o seguinte, que fn de x1 menos fn de x0 módulo é menor ou igual que x1 menos x0 a potência alfa, onde alfa é log 2 sobre log 3. Tá? E com isso, nós temos que, se isso vale para qualquer n, tem que valer para f também. A desigualdade sobrevive. Então a gente pode passar isso tudo aqui a limpo. Vamos apagar aqui. Vamos escrever aqui em alfa. Está entre meio e 2/3. E a gente tem as seguintes afirmações. Então, isso é a afirmação que a gente já viu, se prova por indução. Tá? A demonstração que eu dei não é completa, porque você tem que pensar o que acontece, por exemplo, se o x0 está num intervalo e o x1 está em outro intervalo. Mas não é difícil preencher esses outros casos, é só fazer com calma, um caso de cada vez. Mas o que a gente quer é passar o limite. E a gente aprende que essa escolha esperta que a gente fez do alfa nos dá que a f, não só a gente aprende que a f é contínua, a gente tem uma estimativa muito explícita aqui. A gente tem o que chama módulo de continuidade da f dado muito explicitamente. Então essa função f ela é contínua, ela tem esses platôs aqui onde ela é constante, tá? E ela tem várias outras propriedades interessantes que a gente pode estudar, mas eu queria agora mostrar uma variação desse exemplo. Então a gente quer construir uma outra família de funções que eu estou chamando aqui do raio de Cantor-Weierstrass, porque é uma variação de construções, algumas de Cantor, uma pelo menos de Cantor, que é essa escada de Cantor, outra de Weierstrass, que é a primeira construção de uma função contínua sem derivada em ponto nenhum, que é uma das propriedades que a gente vai ter aqui. Eu vou seguir um roteiro muito parecido com esse que a gente acabou de seguir, mas vamos usar outro nome. Então eu tenho funções Hn e H de 0,1 e 0,1. Ok? Novamente, H0 é a identidade. Novamente,
a gente tem uma fórmula recursiva, mas a fórmula recursiva é um pouco diferente. Tá, então temos aqui a definição, a gente vai construir funções Hn, eu já antecipo que a gente vai construir um limite H, são sempre funções do intervalo 0,1 no intervalo 0,1, como no exemplo anterior. O H0 é a identidade, como no exemplo anterior. O Hn mais 1 é dado por uma fórmula recursiva, que se você comparar essa com a outra, você vê que a gente mudou alguns coeficientes. Aqui, em vez de ser 1/2, é 2/3 e assim por diante, vários ajustes. Então, vamos desenhar o gráfico aqui. Primeiro da função H0, a identidade. E agora essas regras aqui estão dizendo que a gente deve definir caixas de forma similar, mas não igual ao exemplo anterior. Tá? Essa primeira caixinha aqui, a gente encolhe aqui na direção do eixo X, fazendo 1/3, e encolhe na direção Y para 2/3. Então a gente vai ter uma cópia do passo anterior nessa caixa, nesse retângulo vertical aqui. Aqui a gente tem um quadradinho aqui no meio, só que com sinal de menos aqui. Esse sinal de menos vai jogar um papel muito importante. E aqui, finalmente, uma última caixinha. A gente pega seja lá o que for que a gente tenha no quadrado, e faz uma cópia em escala aqui. Uma cópia refletida aqui. E uma cópia em escala aqui. Então, esse é o H1, é uma poligonal. É uma poligonal que faz um zigue-zague, parece um pouco um raio. Um raio pouco um raio de desenho animado, mais do que um raio na vida real. Esse é o H1. Tem um desenho que eu
gosta de fazer, eu vou fazer ele aqui do lado, que eu acho que ajuda a entender essa construção. A gente tem um desenho aqui dentro de um quadrado que a gente vai fazer cópias encolhidas ou refletidas nessas caixas aqui. Tá? Então, talvez se entenda melhor se em vez de ser um gráfico de uma função, for um desenho como esse. O que acontece com esse gato? Quando a gente faz essa construção, ele aparece aqui menor, mas esticado, né? Aqui ele está refletido, ele está de cabeça para baixo, e aqui ele está esticado de novo. Tá? Então a gente tem que fazer isso com cada Hn para obter Hn mais 1. Essa passagem aqui. Por exemplo, como vai ser o gráfico de H2? A gente tem que lembrar que o H1 é um zigue-zague assim, com 3 segmentos de reta. Tem que fazer isso aqui assim. Já. Aqui, novamente, a gente pode ter uma dúvida. Será que esse ponto é para ficar acima, ou abaixo, ou exatamente em cima da diagonal? Então, a gente faz a conta. Esse ponto aqui é o ponto 2/3, 1/3. Tá? Então, este ponto aqui no gráfico do H2, ele é o quê? O 2/3 virou 2/9, que a gente encolheu por um fator 3, multiplicou por 1/3. E esse 1/3 aqui, a gente está multiplicando por 2/3, então é 2/9. Ah, então está exatamente em cima da diagonal. Tá? Que bom que a gente testou. Tá? Então, continuando. O H2 é mais ou menos assim. Esses desenhos feitos à mão ficam imprecisos muito rápido, então vamos ver desenhos em computador. Então vamos ver o gráfico do H1, H2, H3, H4. Nesse ponto você vê que os desenhos já vão ficando borrados, você já não consegue ver muito bem a diferença entre o H3 e o H4 nessa resolução. Vamos ver aqui o nosso melhor desenho, mas você vê que já está ficando um borrão em cima de detalhes, você já não consegue ver muito bem a diferença entre um desenho e o desenho seguinte. Então vamos ver propriedades básicas aqui, porque a gente quer fazer
um roteiro super parecido com o que a gente fez para F, a gente quer fazer para H. E a gente vai conseguir. Então, por exemplo, onde que o H0 e o H1 estão mais distantes um do outro? Aqui, 1/3. Aqui, 1/3. Onde que o H1 e H2 estão mais distantes um do outro? Aqui não. Qual é essa distância aqui? 2/9, né? Porque eu peguei o 1/3 do caso anterior e multipliquei por esse 2/3 aqui. Aqui eu tenho a distância 2/9, aqui também 2/9. Aqui tem máximos locais da distância, mas não são máximos globais. Aqui de novo, 2/9, 2/9. Então, o que a gente espera aqui? Uma PG, né? Uma PG, o termo, nesse termo zero, né? É 1/3. Quando a gente passa de o termo seguinte, a gente multiplica por 2/3, então a razão é 2/3. Tá? Exatamente como no caso anterior. A demonstração é exatamente análoga. Tá? A gente basicamente fez a demonstração já. Tem que passar limpo. Tem corolários como no caso anterior. Que para qualquer x que eu fique, estou indo na mesma linha, acho que assim, tá. Para qualquer x que eu fixe no intervalo 0,1, se eu olhar para a sequência Hn de x, existe o limite por causa disso daqui, dessa estimativa. E esse limite a gente pode chamar de h de x. Tá? Então, com isso a gente completa a definição. Da H. Como no exemplo da escada de Cantor, a gente pode levar essa PG até o infinito, né? Então, para qualquer x, para qualquer n, de novo. O que dá isso? Bom, o pior caso, se o n for zero, o pior caso seria se eu estivesse somando a PG 1/3 em evidência, vezes 1 mais 2/3 mais 2/3 ao quadrado, mais etc. Essa PG começando em 1 e de razão 2/3, ela dá soma 3, né? Vezes 1/3 dá 1.
Então a gente tira essa conclusão daqui. Tá? Não só o limite existe, mas a distância da HN é o limite, é cotada por uma fórmula explícita, novamente uma PG. Tá. E de novo a gente tem agora o desejo de provar que essa H é contínua, tá? Então a gente quer de novo aquela situação de ter x0 e x1. E de novo a gente pode pensar o seguinte, que H0 de x1 menos H0 de x0 módulo é menor ou igual, por exemplo, do que x1 menos x0, isso é correto. Tá? Correto, mas não é muito útil. Não é muito útil porque se você pega essa estimativa e passa para o passo seguinte, por essa forma, você multiplica por 2, aqui é ruim, né? Ruim, 2. Porque você multiplicou por 2/3 e dividiu por 1/3, então sobrou um 2, que marque 1. Se você repetir, vai ser 4, 8, 16, tem para infinito, não é o que a gente quer. Então, a gente tenta repetir a mesma ideia que já deu certo num exemplo. A gente tenta ver se essa ideia dá certo de novo. Né? Então a gente bota um alfa aqui. É verdadeiro para qualquer alfa entre 0 e 1. Né? Marque 0. 0 dá uma coisa esquisita. Mas menor ou igual a 1 para qualquer alfa, isso é verdade. E o que acontece aqui? Bom, a gente divide por 3 aqui, então eu tenho 3 elevado a alfa. O que eu estou dizendo? Eu tenho 2/3 daqui vezes 3 alfa. Isso. Então, novamente, a gente pensa, bom, se eu quiser alguma coisa que dá certo, não é difícil, eu consigo números... se eu pegar o alfa, sei lá, um quarto, assim, dá certo com folga. Mas, de novo, se eu quiser o melhor alfa, o que eu quero? Eu quero que essa expressão aqui dê 1. Ou seja, eu quero log na base 3 de 2/3. Não. De 3/2. De 3/2. Eu quero alfa ser log na base 3 de 3/2. Você pode preferir escrever como 1 menos log 2 sobre log 3. Esse log 2 sobre log 3 aqui tem vantagem de que é um número que a gente já viu no caso anterior. Talvez seja só melhor não chamar de alfa para não confundir com o caso anterior, né? Já que eles são tão relacionados. Está aqui entre 1/3 e 1/2. Se eu pegar beta igual a esse valor, a conta dá certo.
E agora que a gente trocou alfa por beta, vamos apagar isso aqui e passar a limpo. Então, beta é esse número irracional aqui. E a afirmação que a gente tem é que para qualquer n em n, para quaisquer x0 e x1 no intervalo 0, 1, Hn de x1 menos Hn de x0 módulo é menor ou igual que x1 menos x0 elevado a esse beta daqui. Também é verdade que para qualquer x0 e x1 no intervalo 0, 1, h de x1 menos h de x0 módulo é menor ou igual que x1 menos x0 módulo elevado a beta. Tá? Com isso, a gente completou a verificação de que essa sequência de poligonais aqui sim tem um limite, que é uma função h. Essa função h sim é contínua. Essa função h tem um gráfico que parece de novo um pouco um raio de desenho animado, uma espécie de limite dessas poligonais aqui, quando elas vão ficando cada vez mais complicadas. E a h não só é contínua, mas a gente tem uma estimativa muito precisa aqui para o módulo de continuidade. Então, depois de a gente apresentar as funções f e h, um próximo passo, que a gente não vai fazer hoje, é demonstrar várias propriedades dela ou resolver vários problemas que falam desses exemplos de funções que são contínuas e, num caso, da escada de Cantor, ela tem derivada zero em quase todo ponto, né? E aqui é um comportamento mais distante ainda dos exemplos dos cursos de cálculo, né? Que ela não tem derivada em ponto nenhum. Obrigado.